Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, como somos gratos pelo culto até esse momento, por cada leitura em que podemos ouvir a tua voz, por cada oportunidade que tivemos de te responder em oração, em cânticos. Nesse momento, ó Deus, te pedimos mais uma vez, ilumina nossa mente para compreender a tua palavra, ó Pai, e que apesar de mim o teu Espírito Santo use da pregação da palavra para falar aos corações que aqui se encontram nessa noite. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acredito que todos aqui já viram uma criança decorar alguma coisa, qualquer coisa. Talvez uma oração, o próprio Pai Nosso, talvez um versículo, talvez uma cantiga, e ela repete tudo palavra por palavra, sem errar uma vírgula. Provavelmente você já viu alguma criança que decorou algo, repetindo algo, sem errar nada. A boca, ela sabe falar, mas se você para e pergunta à criança o que é que aquilo significa, o que é que aquilo, o que é que aquilo que ela acabou de falar significa, talvez ela te olhe sem entender o que é que você está querendo dela. Porque ela aprendeu o som das palavras, mas ainda não aprendeu o sentido delas. Ela repete, mas ela ainda não compreende. O próprio breve catecismo, que a gente tem como um dos símbolos de fé, que foram, foi feito para crianças, o breve catecismo foi feito para a criança decorar, para depois ficar mais fácil de ensinar aquilo que ela já tem decorado. Mas o que ela sabe é de cor, de mente. Ela ainda não entendeu o sentido das palavras. Ela repete, mas ela ainda não compreende. Só que, irmãos, isso não acontece só com crianças. Não acontece só com crianças. É possível um adulto passar a vida inteira repetindo as palavras certas, frequentando a igreja certa, bíblica, cantando os hinos certos, as músicas certas, e nunca ter entendido de verdade o que é que ele estava dizendo. E eu queria que vocês guardassem, portanto, essa ideia aqui, porque ela está bem no coração do nosso texto nessa noite. Mas lembrem onde estávamos. Domingo passado, nos primeiros 11 versículos desse capítulo, naquela sala, o Senhor da Glória, ele havia acabado de fazer algo com que aqueles homens jamais esqueceriam. Ele levantou-se da mesa, ele ajoelhou-se no chão, ele lavou um a um os pés sujos daqueles discípulos e eles viram tudo.
Eles estavam ali, diante, na primeira fila, podemos dizer. Eles sentiram a água em seus pés, eles viram a toalha que enxugou os seus pés, eles acompanharam cada gesto que ali foi feito. Ninguém ali perdeu um detalhe sequer daquele momento. E é exatamente aí que acontece algo surpreendente. Jesus, ele volta ao seu lugar, ele olha para aqueles 12 homens que tinham visto tudo e ele faz uma pergunta. E veja, Jesus, ele não pergunta, vocês viram o que eu fiz? Não é essa a pergunta de Jesus. Se eles viram o que foi feito. Não, isso eles viram. Isso já é certo, a pergunta é outra. E muito mais profunda também. A pergunta é: compreendeis o que eu vos fiz? Compreendeis o que eu acabei de fazer por vocês? Compreendes? Reparem no que essa pergunta supõe, irmãos. Se ele está perguntando se eles compreenderam o que acabou de ser feito, então é possível, por outro lado, ver e não compreender. É possível a gente ver e não compreender. É possível estar na primeira fila. É possível estar de olhos abertos e ainda assim não captar o que está diante de você. Aqueles discípulos, eles tinham sentido. Eles tinham assistido a tudo. E mesmo assim, Jesus precisa perguntar se eles entenderam alguma coisa. E se ele faz essa pergunta, irmãos, a homens que viram ali o lava-pés com os próprios olhos, que pergunta ele faria a eu e a você? Que pergunta ele faria a nós? A nós que ouvimos falar da cruz desde criança, muitos de nós, que sabemos a história de cor, que repetimos as palavras certas. Será que aprendemos o que ele fez? Será que compreendemos o que ele fez? Ou será que apenas decoramos o som, como a criança, sem nunca termos sido alcançados pelo sentido de fato? Para responder a isso, irmãos, a gente vai precisar voltar àquela sala e ouvir com atenção, o que o mestre vai fazer a seguir. Então, veja, eu não preciso refazer o caminho que já percorremos pelo Evangelho de João, mas basta lembrarmos aqui que continuamos no cenáculo, tá? Naquela última noite, dentro do longo discurso de despedida ali que Jesus reserva para os seus, que vai do capítulo 13, do início, como começamos domingo passado, até o capítulo 17, que é o final dessa série. O que precisamos perceber é o que muda agora do versículo 11, do qual paramos semana passada, para o versículo 12. Até aqui, Jesus ele vinha agindo. Ele vinha agindo em silêncio, gesto após gesto ali. Agora, no versículo 12, ele tomou as vestes, ele volta à mesa e ele começa a falar. Ele começa a falar. E o mestre que estava de joelhos, ele torna a sentar-se agora para ensinar. Para ensinar. E aqui está o detalhe, irmãos, que vai dar peso a tudo que vem a seguir. Jesus se torna o intérprete do seu próprio gesto. No Evangelho de João, isso é muito comum. É um sinal seguido de uma explicação. Isso é muito comum no Evangelho de João e é precisamente o que acontece aqui. A gente não precisa adivinhar o que o lava-pés significa. A gente não precisa se debruçar muito exegeticamente para entender o que o lava-pés significou. O próprio Senhor, ele vai nos dizer. Os versículos diante de nós são, por assim dizer, o comentário de Jesus sobre Jesus. O comentário de Jesus sobre o que ele mesmo acabou de fazer. E quando é ele mesmo quem explica o que fez, irmãos, aí convém que a gente se incline e ouça. Se incline para ouvir. E o que ele ensina aqui, reparem, que é uma verdade que não pode ficar só na cabeça. Porque ela mesma, sobre a distância entre saber e entre viver aquilo que você sabe.
Quem compreende o que Cristo fez por ele, desce para servir como ele serviu e descobre que a bênção de Deus não está no quanto sabemos, mas no que praticamos. Então, vamos ouvir agora o mestre explicar a sua própria lição. Perceba, a primeira coisa que o mestre faz ao voltar-se para a mesa não é dar uma ordem. Vejam, é fazer uma pergunta. Antes de dizer aos discípulos o que devem fazer, ele quer saber o que eles entenderam. Compreendeis o que vos fiz? É a pergunta de Jesus. É por isso que o primeiro movimento do texto é o movimento da compreensão. Repare na escolha de Jesus. Ele poderia ter ido direto ao dever. Agora vocês vão e façam o mesmo que eu fiz. Vão lá, façam o que eu fiz. Mas não foi por aí, irmãos. Ele começa pela compreensão. E isso não é um detalhe. Isso não é só um detalhe. É uma das coisas mais importantes que temos de aprender sobre a vida cristã, irmãos. Porque nós continuamos a achar que a mudança começa em outro lugar, muitas vezes. Uns acham que começa na emoção, sabe aquele arrepio de um momento? Ah, aquele calor que subiu na reunião, no culto, no sentimento que sobe e que na semana seguinte já não existe mais, sumiu, já desceu. Outros acham que começa na força de vontade, em apertar os dentes e tentar ser melhor, na própria força. Mas vejam o que Jesus coloca em primeiro lugar: não sentimento, não esforço, mas o entendimento. Compreendeis? Compreendes? É o que Paulo diria mais tarde: transformados pela renovação da vossa mente, em Romanos 12, 2. A vida cristã, ela muda de dentro para fora. E o ponto de entrada é o quê? É justamente a mente. É justamente a nossa mente. A vida cristã, irmãos, ela muda justamente de dentro para fora. Quando a verdade de Cristo se assenta na maneira como você pensa, quando a mensagem de Cristo é vista, pousa e mora na maneira como você pensa, quando isso acontece, ela vai mudando o que você sente. E na medida e o que você sente vai mudando o que você quer. E o que você quer vai mudando como você vive. Mas veja, tudo começou na mente. Tudo começou na mente, como já dizia o apóstolo, sobre a renovação da nossa mente. Tudo começa nela. E preciso dizer algo, irmãos. Não existe um atalho que pule essa porta. Por isso o mestre pergunta antes de tudo: você entendeu? Você compreendeu? Porque sei, irmãos, o que pode estar passando pela sua cabeça agora. Mas, Eric, eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa simples. Eu leio pouco. Eu tive pouco estudo, né? Pouca escolaridade. E isso de compreender não deve ser muito para mim. Isso deve ser para quem estuda mais, para quem tem uma melhor leitura, para quem estuda aí os livros teológicos ou algo nesse sentido. Ouçam, meus irmãos, Jesus ele não está fazendo essa pergunta a doutores. Jesus não está fazendo essa pergunta aos Nicodemos da vida, aos doutores da lei. Não, irmãos. Jesus está fazendo essa pergunta a pescadores, a gente simples, a homens rudes da Galileia, que viviam de rede, que viviam de remo. Então, compreender o evangelho nunca foi questão de diploma. É questão de coração, irmãos, diante de Cristo, rendido a Jesus Cristo. A costureira que entende no fundo da alma quem é Jesus e o que ele faz por ela, compreende mais do que o letrado que apenas decorou.
esta porta aberta, e essa porta está aberta para todas as classes, para todos os tipos de pessoas, os perfis de pessoas. Mas observem o que vem em seguida, no versículo 13. Porque é aí que Jesus aponta o que precisamos compreender primeiro. Veja, ele diz: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem. Por quê? Porque eu sou. Porque eu sou. Reparem, irmãos, vocês me chamam de Senhor e fazem bem porque eu sou. Veja, Jesus não tem falsa modéstia. O homem que estava de joelhos no chão, segurando os pés sujos, agora levanta os olhos e afirma, com toda a calma: Eu sou o Senhor. Eu sou o Mestre. E é isso, antes de qualquer outra coisa, que precisamos compreender. Lembram do domingo passado? Vimos que o peso daquele gesto vinha justamente de quem fazia. Não um servo qualquer. Era o Senhor da glória. Aqui o próprio Jesus confirma com a boca o que fez com as mãos. Aquele que se ajoelhou é o Senhor de todos. Compreender o lava-pés, irmãos, antes de tudo, é compreender quem lavou os pés dos discípulos. E aqui a pergunta inicial, lá do início, volta. É possível ver e ainda assim não compreender. É possível saber da história de cor que Jesus lavou os pés, que Jesus morreu na cruz e ainda assim nunca ter sido alcançado pelo sentido dela. Como uma criança que recita sem entender. Deixe-me perguntar com franqueza agora. O Evangelho, ele já desceu, pousou em você? Ele já pousou em seu coração? Você já parou diante de Cristo e disse: Foi o meu Senhor que se abaixou por mim? Enquanto isso for apenas uma história, irmãos, que você conhece, não vai mudar nada. Quando se torna uma verdade que você compreende, isso pode começar a mudar tudo. Mas a compreensão que Jesus busca nunca fica parada na cabeça, na mente. Quem de fato compreende quem é o Senhor e o que ele fez, é levado, sem escapatória, a agir, a reagir como resposta. Da mente que entende, o texto vai nos conduzir agora para as mãos que servem. Da mente que compreende, descemos agora para as mãos que servem. Porque no versículo 14, veja, Jesus tira a conclusão de tudo o que vinha dizendo. Ouçam a lógica. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A gente chega ao segundo movimento do texto aqui, que é o da imitação. Vejam como Jesus argumenta, do maior para o menor. Se eu, o Senhor, o Mestre, o maior de todos, lavei os pés, então vocês, que são menores, também devem lavar os pés uns dos outros. É uma conclusão, irmãos, da qual não há como escapar. Se o rei se ajoelhou, serviu, nenhum súdito pode se recusar a servir. E ele reforça no versículo 16, veja, o servo não é maior do que o seu senhor. Pense no que isso faz com a gente, igreja. Pense no que isso faz conosco. A partir do momento em que o nosso Senhor lavou pés, acabou para sempre a possibilidade de dizermos: Isso é serviço baixo demais para mim. Esse serviço, ele é baixo demais para mim. Baixo demais. Mais baixo do que o Filho de Deus se ajoelhar no chão para lavar pés sujos. Se aquilo não foi baixo demais para ele, não há tarefa nem pessoa que seja baixa demais para nós. O orgulho, ele perde aqui qualquer possibilidade de esconderijo.
Não há espaço para orgulho. Quando a gente olha para o nosso Mestre, para o Senhor de toda a criação e vê-lo ajoelhado, servindo a pescadores e pecadores. Agora, precisamos prestar atenção em algo aqui, em como Jesus ele quer ser imitado. Porque é muito fácil a gente errar aqui nesse ponto, irmãos. E se a gente erra aqui, a gente estraga tudo. No versículo 15, veja, ele diz: Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aí a palavra que ele usa para exemplo traz a imagem do modelo que se copia. Lembram? Os mais antigos? Não tão. Eu sou novo ainda e eu lembro dessa época. Lembram como a antiga lousa lá, que a professora escrevia a letra, e aí a gente ia lá, a criança ia lá e sublinhava, né? Exatamente por cima da letra escrita ou dos traços. Agora, irmãos, ouçam com cuidado, porque há duas maneiras erradas de copiar esse modelo e uma certa. A primeira maneira errada é reduzir isso a uma regra de boa educação. Como assim, Eric? Ah, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Veja, existe um fundo de verdade nisso, mas não é bem o que Jesus está dizendo. Simplesmente. O padrão que ele dá, o padrão que ele dá, não é como você gostaria de ser tratado. Não é esse o padrão, não é essa a régua. A régua e o padrão é como ele tratou você. E é muito mais profundo. É muito mais fundo do que simplesmente tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. É tratar os outros como Cristo nos tratou. Percebe? A medida do nosso serviço não somos nós, é Cristo. Eu não sirvo o meu irmão na medida do que eu acho justo. Eu sirvo na medida em que Cristo me serviu. Ele que lavou os pés de quem não merecia, inclusive do traidor. A segunda maneira errada é a mais perigosa, irmãos. É tentar imitar Cristo para ser aceito por ele. É pegar essa ordem e transformá-la num degrau para subir até a salvação, numa tentativa de subir até a salvação. Se eu servir bastante, aí Deus vai me aprovar. Isso vira, irmãos, o evangelho de cabeça para baixo. Vai totalmente contra o evangelho. Reparem na ordem do próprio texto que começamos semana passada. Primeiro, Jesus, ele lavou os pés deles. Só depois mandou que eles lavassem uns dos outros. Percebe? Primeiro a graça. Primeiro ser servido. Depois a resposta. Você não lava os pés do seu irmão para conseguir parte com Cristo. Jesus não disse, você já lavou o pé do seu irmão, agora venha para eu lavar o seu. Não, irmãos. Não. Jesus, você não lava os pés do seu irmão para conseguir parte com Cristo. Você lava porque você já tem parte com ele. É resposta. Jesus lavou meus pés. Jesus me lavou, me purificou. Vimos domingo passado o sentido mais profundo do texto. Agora, como resposta, eu levanto, pego a toalha e sirvo os meus irmãos. O serviço cristão, ele não é a raiz da salvação. O serviço cristão, as boas obras não são a raiz da salvação. É sempre, em toda circunstância, frutos da salvação. A gente serve não para ser salvo. A gente serve porque fomos salvos. As nossas boas obras não é que nos fazem merecedor da salvação, mas elas são frutos da nossa salvação. E qual então é a maneira certa de copiar o modelo, Eric? É esta, irmãos. Como Cristo me tratou, então é assim que tratarei os outros. E com a ajuda dele, mostrarei a mesma graça que recebi.
E reparem, com a ajuda dele. Por quê? Porque nós não imitamos Cristo no nosso próprio fôlego. Ninguém aperta os dentes e fica humilde na base da força própria. É o Espírito de Cristo habitando em quem está unido a Ele, que vai produzindo em nós, aos poucos, a mesma disposição de servir. A imitação não é uma escada, irmãos, que a gente sobe sozinho, não. É fruto, é um fruto que o Espírito faz crescer em quem está enxertado nele. E reparem na expressão que Jesus repete nos versículos: uns dos outros. Veja, não é só servir lá fora, ao mundo, é servir também aqui dentro, na comunidade da fé, na comunidade da igreja, uns aos outros. Isso é importante, irmãos, porque em toda igreja haverá aqueles que chegam à igreja sempre na posição de quem vem receber. Eu vou para receber uma palavra, para receber atenção, para receber consolo, mas nunca na posição de quem vem servir. Mas a igreja de Cristo, irmãos, não é uma plateia que assiste. A igreja de Cristo é um corpo onde cada um lava os pés uns dos outros. O possível recém-chegado, ainda perdido, ainda incrédulo. A possível irmã idosa que mora só, o possível casal que está afundando em silêncio, o possível doente que ninguém visita. Por isso, pergunte-se hoje. Faça essa pergunta a você mesmo. Pergunte-se de quem é o par de pés que o Senhor está pondo diante de mim para que eu me abaixe e sirva. De quem é o par de pés da minha igreja local que o Senhor está colocando diante de mim para que eu me abaixe e sirva? Talvez, e aí talvez isso já esteja pesando em você como uma ordem dura. Meu Deus, mais uma coisa para que eu tenho que fazer. Meu Deus, mais um compromisso. Meu Deus, minha vida é tão corrida, não tenho tempo para nada. E aí o seminarista me mostra mais um compromisso. Mais uma coisa que eu tenho que fazer. E é aqui que Jesus faz algo, irmãos, belo. Ele não deixa esse chamado como um fardo pendurado sobre nós. No próximo versículo, ele amarra a esse serviço uma promessa. Das mãos que servem, o texto nos leva agora ao coração. Veja, Jesus ele acabou de nos dar uma ordem que pode pesar. E aí no versículo 17, em vez de acrescentar mais peso, digamos assim, ele faz o contrário. Ele amarra aquela ordem a uma promessa. Ouçam, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Aqui a gente chega ao terceiro e último movimento do texto, o da bênção. Reparem na construção, irmãos, cuidadosos aí da frase. Perceba que ela tem dois sis. E a diferença entre elas é significativa. Veja, o primeiro si é se sabeis estas coisas. E aí Jesus aqui, ele dá isso quase como certo. Olha, vocês sabem, vocês entenderam. Mas a bênção não está pendurada, digamos assim, nesse primeiro si. Veja, ela está no segundo. Bem-aventurados, ou seja, felizes. Na verdade, é uma palavra muito mais profunda, né, do que simplesmente feliz. Bem-aventurados sois se as praticardes. Vejam o que ele está dizendo. Saber não é a mesma coisa que ser bem-aventurado. A bem-aventurança não está em saber. Percebam, o conhecimento é necessário. A gente passou o primeiro movimento do texto inteiro nisso. Mas o conhecimento sozinho não abençoa ninguém. Você pode saber todas estas coisas.
Você pode ter a doutrina afiada, pode ter a teologia reformada na sua mente, ser afiado teologicamente e ainda assim viver sem a bênção. Pode fazer cursos e ainda assim viver sem a bênção. O que mais tem, irmãos? É gente nas igrejas. O que mais tem não, né? Mas sempre tem irmãos nossos que de fato se dedicam ao estudo em algum grau, fazem cursos, mas não movem uma palha, não lavam um pé, não serve a ninguém, não serve ao próximo, não serve ao outro, não serve ao irmão em Cristo. A gente pode saber e ainda assim viver sem a bênção. Porque, veja, a felicidade que Deus promete não mora no saber, ela mora no fazer, no praticar. E aqui eu preciso falar algo com franqueza, especialmente com os que já caminham há mais tempo, que conhecem bem as Escrituras, que sabem responder as perguntas de maneira certa. Deixe-me fazer uma pergunta que pode ser difícil. Por que é que tantas vezes sabemos tanto e somos tão pouco felizes, bem-aventurados no que diz respeito a isso? É porque, irmãos, existe gente de cabeça cheia da verdade, mas o coração ainda seco, sem alegria. Por que isso? Porque tanta pessoa com um conhecimento tão, a mente tão preenchida de conhecimento e é o coração ainda seco, sem alegria. O versículo 17 nos responde: veja, nós paramos no saber. Muitos param no saber. Acumula-se conhecimento como quem enche um depósito, mas nunca desce da cadeira para lavar pés, para servir. E a bênção que procurávamos nos livros, nos cursos, nos estudos, estava todo o tempo do outro lado da obediência, no praticar, no servir. Não há, irmãos, felicidade cristã guardada para o que ouve somente, para o ouvinte que somente ouve. Ela é prometida ao que ouve e pratica, ao que ouve e obedece e vive. E, irmãos, não me entendam mal, porque aqui é fácil a gente escorregar também. Veja, Jesus, ele não está dizendo sirva bastante a Deus, sirva bastante e Deus ele te paga com uma bênção. Não é isso. Isso seria transformar o serviço num troco, numa moeda de troca. E nós já vimos que o serviço cristão é fruto da graça, não moeda de troca. O que ele diz é mais profundo, irmãos, e ao mesmo tempo também é mais doce. Veja, Deus esconde uma bênção, guarda uma bênção, dá uma bênção, enfim, dentro da própria vida de serviço, dentro da nossa própria prática de serviço. A alegria não vem depois, não é um pagamento. A gente serve e depois a gente desfruta da felicidade. Não, não é que ela vem depois como um pagamento, ela vem junto, como uma companheira ali de quem se abaixa para servir. E como bem sabemos, irmãos, até essa disposição de servir, lembre-se sempre, é dom dele, é dom de Deus. Ou seja, é Deus coroando em nós aquilo que ele mesmo plantou em nós. E reparem como essa bênção é o contrário de tudo que o mundo nos ensina. Porque o mundo diz que a felicidade está em subir, ser servido, ser reconhecido, ser aplaudido. Jesus diz que ela está em descer. Há uma bênção que nunca vamos provar enquanto ficarmos de braços cruzados. Você é alguém que vive de braços cruzados? Há uma bênção que você nunca vai provar. Enquanto a gente ficar parado defendendo a nossa importância, esperando apenas ser servidos,
Mas no instante em que abrimos a mão, largando, né, nosso orgulho, nos ajoelhando para servir, talvez alguém que nem mereça, exatamente aí, onde menos esperávamos, encontramos uma alegria que muitas vezes procuramos em outras coisas. Irmãos, em todas as igrejas também, há quem precise ouvir isto não como cobrança, mas como consolo. Um outro lado eu quero trazer aqui. Você que talvez serve há anos no escondido, que cuida do doente, que carrega a casa nas costas, enfim, que se gasta pelos outros sem aplauso. Talvez ache que só lhe restou o cansaço, mas ouça a promessa do Senhor. Existe uma bem-aventurança que ele guardou exatamente aí, exatamente no serviço, exatamente no chão que você se abaixa para servir. Uma bem-aventurança, uma felicidade que os acomodados nunca experimentarão, que os acomodados nunca chegarão a provar. Você não está apenas cumprindo um dever, se é o seu caso. Você está pisando sem saber em um dos lugares felizes que há nesta terra, que é o mesmo lugar que Cristo esteve, que é o de serviço, que é o de serviço em humildade. Sabe, e aí sabe quem é a única pessoa daquela sala que ouviu tudo isso e não recebeu bênção nenhuma? Estava ali um homem que sabia, que tinha visto, que tinha os pés, que teve os pés lavados pelo Senhor e que, no entanto, não tinha parte com Cristo. E aí é para essa sombra, irmãos, e para onde toda esta cena nos deixa, que a gente precisa olhar agora. Veja, toda esta cena tão luminosa, a compreensão, o serviço, a bênção, tem, no entanto, uma sombra aí atravessada no meio dela, e Jesus não a esconde. Versículo 18, veja, ele diz: Não falo a respeito de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi. Pare um pouco nessas palavras. Não, veja, não a respeito de todos. Não falo a respeito de todos. Naquela sala havia 12 pares de pés lavados pelas mãos do Senhor, 12 homens que tinham visto tudo, ouvido tudo, compreendido, ao menos com ouvidos, tudo. E Jesus diz, a bênção do versículo 17, a bênção do versículo 17, não é para todos vocês. Um entre vocês ouviu cada palavra e não tem parte comigo. Era Judas. E reparem em como Jesus fala dele. Eu conheço aqueles que escolhi. A traição de Judas, irmãos, não pegou o Senhor de surpresa. A traição de Judas não frustrou os planos de Deus, os planos do Senhor, plano algum. Ela cumpriu a escritura. Veja, ele vai, Jesus, ele vai trazer a lembrança, o Salmo 41, verso 9. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Jesus está citando o Antigo Testamento. Os propósitos soberanos de Deus seguiram firmes mesmo através do pior dos pecados. Judas, ele escolheu trair. Ele é culpado por isso, responsável por isso. Ninguém o empurrou. E ainda assim, nada daquilo escapou das mãos daquele que conhece os seus. Agora, por que Jesus colocaria uma sombra dessa no fim de uma lição tão bonita, tão bela, que é o do serviço, da humildade? Calvino, ele vai responder com sabedoria essa pergunta. É para que cada um se examine. Ele coloca Judas, essa sombra, no fim de uma lição tão bela, para que cada um se examine.
Perceba que Jesus ele nem cita o nome de Judas. Ele deixa, é como deixasse ali a advertência pairando, para que cada homem ali ao redor daquela mesa, para que cada homem ali, cada um dos 12, se perguntasse: será que sou eu? De quem que ele está falando? Quem é esse que não tem parte com ele? Será que sou eu? E é exatamente isso que o texto faz conosco hoje, irmãos. Porque aqui está a aplicação mais profunda que a gente pode ter nessa noite. É possível estar dentro do círculo, estar fora do reino. É possível ter os pés lavados, o nome no rol de membros, ter o lugar na mesa da ceia do Senhor, ter a doutrina na cabeça, como já diz uma citação, nascer na igreja, ser batizado na igreja, crescer na igreja, casar na igreja, morrer na igreja e não ter Cristo no coração. Judas teve tudo isso. Esteve mais perto de Jesus do que qualquer um de nós e se perdeu. Então a advertência não é para os de fora, é para nós, os de dentro. Não pergunte primeiro pelo seu irmão, pergunte por você. Pergunte por você. Eu fui de fato lavado por ele? Ou eu apenas molhei os pés na água da religiosidade? Cresci no meio. E se essa pergunta hoje ela te incomoda, ouça com cuidado, porque esse incômodo pode ser o agir de Deus. Pode ser a graça de Deus. Pode ser a mão do Senhor que conhece os seus te chamando para dentro de verdade. Não endureças como Judas. Vai a Cristo, ainda agora. Peça que Ele te lave de verdade. Deseje ser lavado de verdade. E há um consolo escondido, irmãos, até nessa sombra. Jesus diz no versículo 19 que avisou de tudo, veja, antes que acontecesse, para que quando acontecer, creais que eu sou. O Senhor que previu a traição de Judas não é surpreendido por nada, irmãos. O Senhor que previu a traição de Judas, ele não é surpreendido pelos problemas do mundo, pelas crises que enfrentamos, pela crise que a igreja enfrenta, pela perseguição que a igreja enfrenta. Ele também não é surpreendido pela sua fraqueza. Ele é o eu sou. Quando tudo parecer desabar, irmãos, lembre-se, nada disso apanha o seu Deus desprevenido. Nada. Então, depois da sombra, Jesus, ele levanta os olhos dos seus verdadeiros discípulos com uma palavra de imensa dignidade. Último versículo, veja, versículo 20. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pensem nisto. Aqueles servos de pés lavados, que ele acabara de mandar servir uns aos outros, agora são enviados. E quando vêm em nome de Cristo, levam o próprio Cristo. E com Cristo o Pai. O seu serviço a Deus, ao próximo, para a glória de Deus. O seu serviço pequeno e escondido, que você julga pequeno e escondido, ele não é pequeno coisa alguma, irmãos. Quando você leva Cristo a alguém, isso é grande coisa diante de Deus. Isso é obediência a Deus. E assim, a gente volta ao começo. Lembram da criança que recita a oração inteira, sem errar uma palavra? E que, no entanto, não entende nada do que diz? Naquela sala havia um homem assim. Judas sabia cada palavra, tinha visto cada gesto, tinha os pés ainda úmidos da água.
com que o Senhor o havia lavado. E saiu para a noite sem ter compreendido nada. Ou seja, ele recitou tudo e não compreendeu nada. Que não seja assim conosco, irmãos. Que estas verdades não fiquem na boca como na criança. Que elas não parem no meio do caminho como em Judas. Que essas verdades, elas desçam, elas pousem em nós. Que da mente, da mente que compreende, elas vá para a mão que serve, até chegar ao coração, que é abençoado enquanto serve. Porque o Senhor que se ajoelhou para nos lavar, conhece os seus pelo nome. E se ele diz com toda ternura, e ele nos diz com toda ternura, bem-aventurados sois, se a praticardes. Bem-aventurados sois, se viverdes isso. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o nosso Senhor. E é diante dele que a gente encerra essa mensagem nessa noite. Amém?